Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez em mais uma transmissão dos Bagageiros, Bagageiros em Ação, da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. E nessa noite nós estaremos na meditação falando sobre a inveja. A inveja é um sentimento que abarca todas as pessoas. E o livro de Marcos, no capítulo 7, diz que do interior do coração do homem é que procedem os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, o furto e a inveja. Todas as coisas procedem do coração. E tudo isso contamina o homem. Então nós somos contaminados com aquilo que vem de dentro do coração. Mas é interessante também que o externo provoca a inveja. E o livro de Eclesiastes, no capítulo 4, diz que o trabalho e a destreza em obras despertam a inveja dos outros. O sábio Salomão disse: também eu vi que em todo trabalho e em toda destreza de obras trazia ao homem a inveja para o seu próximo, de seu próximo. Isso significa que o trabalho realizado por alguém bem feito, a habilidade em fazer as coisas, despertam inveja. Então a inveja está presente no meio de todas as pessoas, de todos os relacionamentos. Mas eu quero que você entenda hoje uma coisa bem interessante. A inveja é o mais dissimulado sentimento humano. Porque não é porque ela é desprezível como é, mas é que ela se compõe na sua essência de um conflito que é insolúvel entre a aversão de si mesmo que o indivíduo tem com a luta que ele tem para se autovalorizar. Ele se rejeita, mas ao mesmo tempo ele se valoriza. E ele faz isso de tal modo que a sua alma fica dividida. Ele se torna dobre, porque ele fala para fora com voz de orgulho. Mas para dentro ele fala com voz de desprezo, porque ele tem desvalor e ele requer o valor. E para isso, quando ele fala para fora, ele diz com orgulho e com vaidade. Aí a manifestação da inveja, porque ela não pode ser descoberta. É o único sentimento que não pode ser descoberto. A inveja. Todos os outros se manifestam claramente, mas a inveja não. E se a inveja aparecer e se manifestar, o que ocorre? O que ocorre é que o indivíduo fica muito irado, muito bravo, vai para as vias de fato. Ou senão, ele sai correndo em disparada e foge daquela situação. O invejoso, ele não pode ser descoberto. Ele luta para não ser descoberto, mas ele está no meio daquilo, causando um problema tremendo entre as pessoas. Então, com isso, eu quero mencionar nessa noite, à luz da palavra de Deus, que a Bíblia diz que a inveja ela é amarga. No livro de Tiago, no capítulo 3, ele diz assim: se vocês têm amarga inveja no coração, se vocês têm um sentimento faccioso, não se gloriem nisso, em nenhum momento, e não mintam contra a verdade. O nosso lance como cristão, e eu digo para você, amigo e amiga, você que é cristão, o seu lance é pela verdade. E quando você mente contra a verdade, é porque você alimenta no seu coração a amarga inveja. E ela leva à amargura.
e você começa a praticar a mentira, porque a sua mente é dobre e a sua alma está dividida. Então, nesse sentido, a inveja é um sinal de carnalidade, mas ela não se manifesta. Ela fica reclusa dentro e ela não aparece. Mas Paulo, dizendo aos Coríntios, ele fala assim, se você anda como um carnal, você alimenta a inveja. E quando você tem inveja, você acaba provocando contenda. Você provoca dissensão, porque você é carnal, porque você ainda não entende o processo da verdade de Cristo Jesus que transforma o coração. Mas ainda há uma outra coisa que é muito grave acerca da inveja, e está lá no livro de Eclesiastes. E ele disse que a inveja é a podridão dos ossos. O coração com saúde é a vida. E quando o coração bate legal, é a vida. Mas quando a inveja se manifesta, aí o sábio Salomão diz, é a podridão dos ossos. Então, cuidado com a inveja. Nós temos que nos recatar quanto a ela. E o problema é quando nos relacionamos, quando estamos juntos. E é aí que ela se manifesta. Porque começamos a observar o outro, o companheiro, aquele que está ao lado. E aí percebemos que a inveja está entranhada dentro de nós. Por isso, nessa noite, o alerta da palavra de Deus é: deixem a inveja. Deixem a inveja para lá. E esse alerta vem através de Pedro, lá no capítulo 2, que diz assim: deixe para trás toda malícia, todo engano, todo fingimento e toda inveja. Você tem que tratar disso. Você não pode ser invejoso. Você não pode alimentar a inveja no seu coração. Eu quero trazer como exemplo os judeus que, desobedientes, em certa ocasião, lá no livro de Atos, eles foram movidos por inveja. Judeus, o povo judeu. E eles pegaram alguns homens com inveja da atuação do povo de Deus, e eles se juntaram, alvoroçaram toda a região e foram assaltar a casa de um irmão chamado Jason. E eles procuravam tirar Jason da sua casa para detoná-lo. Isso está no livro de Atos, no capítulo 17. Esses judeus estavam sendo provocados pela inveja do poder de Deus manifesto na vida desse homem. O livro de Marcos, no capítulo 27, Jesus sabia que por inveja o haviam entregado. Os judeus fizeram isso contra Jesus por inveja. Então, a inveja, ela é capaz de atos que não podemos perceber, mas que podem ser notórios e podem provocar um distúrbio entre os relacionamentos. Então, você que está aí na sua casa, na sua família, no seu agrupamento, tome cuidado com isso. Não seja invejoso do seu próximo. E se ele é bem-sucedido, alegre-se com ele. E aí você vai no meio, como a palavra de Deus determina. Mas agora eu quero mostrar alguns que você não pode ter inveja. A Bíblia diz: não tenha inveja dos iníquos. Porque o versículo diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram iniquidades. Jamais tenha inveja desse tipo de pessoa. Não tenha inveja dos soberbos, dos orgulhosos. Isso está no Salmo 73. E era Asaf, homem de Deus, homem da música, o sucessor de Davi. E de repente ali no templo, ele que cuidava de tudo,
mas ele olhava para fora e via a prosperidade dos ímpios, dos orgulhosos. Então ele começou a ficar com inveja deles. Por algum momento ele foi movido e mutilado pela inveja. E eu digo isso para você que é do povo de Deus. Você não está imune quanto a isso. Você pode ser dominado pela inveja. Mas tem mais na palavra de Deus. Lá em Provérbio diz: não tenha inveja do homem violento, do machão, daquele briguento. Não tenha inveja desses tipos. E ainda mais Provérbios diz: não tenha inveja dos pecadores, dos homens maus. Não tenha inveja deles. Não tenha inveja dos homens malignos, daqueles que produzem a malignidade. Não tenha inveja dos ímpios. Esses, nós não podemos ter inveja de nada deles. Mas o que nós podemos ter? O que nós podemos e devemos ter é a transformação radical em Cristo Jesus. E aí no livro de Romanos diz que nós temos que andar honestamente, sem inveja. E o texto da palavra de Deus, no capítulo 13, diz: andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, em bebedeira, em desonestidade, nem em dissolução, e nem em inveja. Andemos honestamente diante de Deus e diante dos homens. Então, a colocação aqui para todos nós, que estamos recolhidos num novo formato, é andar honestamente diante de Deus. Eu não estou falando da sociedade, da justiça da sociedade, da honestidade da sociedade. Eu estou falando da honestidade diante de Deus. E se você é dividido, se você tem a mente dobre, se você tem a alma completamente disparada para um lado e disparada para o outro lado, você tem problema aí com a inveja. E é nesse sentido que eu estou colocando que a sua honestidade só vai funcionar quando você for uno em Cristo Jesus. E aí, uno com Ele, você consegue ser uno com seu irmão, com seu companheiro, com seu amigo, com aquele que está ao seu lado, fazendo a vontade do Senhor. Por isso, então, nessa noite, eu posso dizer o que está na palavra de Deus. Deixe toda malícia, deixe todo engano, deixe todo fingimento e deixe toda inveja para lá. E eu quero finalizar essa meditação mencionando um servo do Senhor. E esse é o exemplo final. E trata-se de José, o famoso José. E se você olhar a trajetória de José, aos 17 anos, ele já era brilhante, mas era fofoqueiro. 17 anos, fofoqueiro. Era o caçula dos irmãos. E aí, quando ele corria para estar com os irmãos já ficavam pensando: já vem lá, o fofoqueiro está chegando. Porque ele trazia a má fama dos irmãos para o pai. Ele era um dedo duro. Ele fazia fofoca dos irmãos. E os irmãos começaram a ter problema com ele. Logo depois, ele virou o queridinho do papai. Porque ele era inteligente, ele era esperto, ele era vivaz e era de confiança. E então o pai o tinha como filho predileto, como filho preferido. E agora deixa eu falar bem perto de você, amiga e amigo. Não venha com essa de que não existe um preferido. Não venha com essa de que não tem aquele que toca mais o coração. Jacó era prova disso. José era a corda do coração de Jacó. Era o filho predileto dele. E não pense que os irmãos não descobriram isso. Os irmãos dele logo perceberam que ele era o queridinho do papai. E com isso aí, despertou a ira familiar
entre os irmãos. Mas ainda um outro ponto, esse rapaz, ele vai crescendo em conhecimento, em sabedoria e em manifestação de Deus. E aí ele começa a sonhar, ele tem sonhos. E quando ele tem sonhos, o sonho que ele tinha, um sonho espetacular, em que o molho se levantava, ficava em pé, e os outros se curvavam diante desse molho. E esse molho era ele. E os que se curvavam eram os seus irmãos. E nesse sonho ele se via como principal e os seus irmãos como subalternos. Quando ele relata o sonho, até o próprio pai ficou espantado da petulância do menino. Ele era petulante, porque ele sonhava alto. E quando ele sonhava, ele estava em destaque. Então ele era um tipo que ia despertar muita inveja na sua caminhada. Não deu outra. A inveja tomou conta dos irmãos. Os seus irmãos passaram a ser dominados pela inveja. E então Jacó, o pai, percebeu que naquele momento ele tinha um problema familiar. E aquela arrogância do filho mais novo era difícil de controlar. Então Jacó guardou isso no coração. Eu tenho um problema com os meus filhos que têm inveja do meu filho mais novo. Mas o meu filho mais novo é petulante, mas eu não tenho como não reconhecer que ele é brilhante nos seus pensamentos e nos seus sonhos. Então, certo dia, José, ingenuamente, ele foi à procura dos irmãos. O pai tinha mandado por uma tarefa e ele procurou os irmãos. E os irmãos, irados com ele, quando o viram de longe, antes que ele chegasse, conspiraram contra ele. E a intenção deles era matar o próprio irmão. Vejam só, amigos, como a coisa chega. Olha só. A inveja, ela pode ser tão drástica que pode levar um indivíduo a cometer um assassinato. Quando ele não se contém, ele é capaz disso. Agora imagine quando um grupo é tomado de inveja, quando um agrupamento é invejoso. Esse agrupamento é capaz de fazer qualquer coisa. E o que eles fizeram? Conspiraram contra o próprio irmão. E a intenção era matá-lo. Mas, por fim, pela graça de Deus, esse rapaz é salvo por Deus. E ele acabou apenas sendo vendido para o Egito. Mas os irmãos de José, movidos de inveja, fizeram esse ato de se livrar do seu próprio irmão. Mas há uma parte num texto, lá no livro de Atos, que diz assim: os irmãos de José, movidos por inveja, venderam o próprio irmão para o Egito, mas Deus era com ele. Então o consolo que eu quero trazer nessa noite para você é que, apesar de tudo o que gira acerca da inveja, o que salva a pátria, o que limpa a barra, o que nos dá a esperança é que essa expressão, Deus era com ele, ou Deus é com você, ou Deus é comigo. E eu reafirmo nessa noite, amigo e amiga, Deus é com você. Deus está com você e Deus é com você. Então, nesse sentido, a inveja que fique para lá, ela não entra no seu coração, porque o Senhor está com você. Então eu convido para que nos relacionamentos que estamos fazendo, a inveja caia fora do seu coração e a inveja seja desmascarada na vida dos outros, porque é o único sentimento que vive escondido para realizar as suas façanhas. Então, nesse sentido, irmão, ande honestamente, sem inveja, sob o signo da verdade
que é Cristo Jesus. Para a glória de Deus Pai, que o Senhor seja louvado, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. A terceira parte dos bagageiros em ação é de oração, é de intercessão, é de súplica. E eu quero convidá-lo a estar conosco para juntos clamarmos ao Pai. E eu quero mencionar algumas pessoas. Aquela menininha por quem orávamos aqui, a Elisa, lá de Jundiaí. O Senhor abençoou. Recebemos um vídeo dela já dizendo que está no quarto. Louvado seja o Senhor pela vida da Elisa, a filhinha do pastor Anderson. Nós temos pessoas que melhoraram. A Val, por quem tínhamos orado, que estava na UTI e agora já está em casa, se recuperando. Mas eu quero pedir aqui nessa noite a oração pelo Neco, o Neco, parente da Vaneide, que está na UTI, lá em Goiás. E agora a sua esposa também. Então nós vamos orar por esses irmãos tão distantes de nós. E também agora pela Núbia. A Núbia passou por um trauma tremendo. Ela perdeu a mãe, ela perdeu a sogra, e agora parece que o sogro também está com problema. Quer dizer, a família está sendo devastada. Nós vamos orar por ela e outras pessoas de tantas informações que nós recebemos. Nós vamos clamar ao Pai e eu peço que você venha junto agora para que a misericórdia do Senhor se manifeste para todas as pessoas. Oremos ao Senhor. Pai eterno, nesse momento, Senhor, nós clamamos ao Teu nome. E a nossa súplica é por essas pessoas que sofrem. O nosso clamor, ó Deus, é pela Tua misericórdia, que caia abundantemente sobre nós. E a nossa oração, Senhor, é pela compaixão que o Teu povo deve manifestar. E o nosso apelo, Senhor, é que o povo seja mobilizado para a prática da compaixão. E que a consolação do Senhor venha pelo Espírito de Deus, atingindo todas as pessoas. Derrama a Tua bênção por estes mencionados e por outros que nós nem sabemos o nome. Agora, Pai, nós te pedimos também por aquelas pessoas que nos relacionamentos onde estão com dificuldade, não estão se contendo, e principalmente aquelas que estão alimentadas pela inveja silenciosa, guardada no coração, que nesse momento sejam libertas completamente e que dessa forma sejam veículos de Deus para abençoar e não para atrapalhar. Derrama a Tua bênção sobre todos nós. Nós assim clamamos no nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós finalizamos esse Bagageiros com um convite. No próximo domingo, celebração da PIB Salto. Teremos a Banda Gálbano e o cantor Denis Mortellari estará participando, e mais a meditação da Palavra de Deus, com um lembrete, Ceia do Senhor, 19 horas no próximo domingo. Você está convidado a estar conosco. No mais, que fique com os bagageiros, participe disso, do balcão de negócios, do balcão missionário, do balcão da oração, e assim estaremos prestando todo o serviço àqueles que precisam pela graça de Deus. Essa é uma realização da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance.